Bem, por fim, o último vídeo comentando um vídeo que foi feito no canal A Tenda do Necromante pelo professor Oswaldo. Uma pessoa do canal me pediu para fazer um comentário, perguntou o que você acha dessa interpretação de Gênesis 1 que está no canal Tenda do Necromante. E eu comecei uma série de 4 vídeos, esse é o quarto, dizendo que de um determinado ponto de vista, o que o professor Oswaldo está fazendo está correto. Ele pegou o texto hebraico, colocou dentro de um contexto histórico, fez uma análise com material, fez uma análise com as técnicas da exegese e chegou a um resultado que eu creio que é parcialmente correto. Parcialmente correto, porque não tem nada 100% correto, né? Agora, o nível está correto, quantos por cento está correto do que ele disse? Aí eu não sei. Pode ser 10%, pode ser 90%. Aí é discussão para exegetas de alto nível, né? Mas eu acho que tá, em grande parte está correto aquilo que ele disse, me convenceu. Parece que, em grande parte, o que ele tem a dizer está correto. Eu não li o livro dele, mas eu queria ler. Eu vi Teve um inscrito no canal que me ofereceu, falou assim, olha, eu posso até mandar para você o livro dele de graça. Aí eu fiquei toda alegre, e depois ele retirou, ele colocou isso nos comentários, né? Mas depois ele retirou o comentário, eu fiquei na mão, falei, ué, e agora como é que eu sei quem que me ofereceu o livro de graça? Mas eu gostaria de ler o livro. Eu vou ler o livro do professor Oswaldo, não por agora, a não ser que alguém me envie o livro, aí eu leio. Mas não por agora, mas um dia eu vou ler, né? Claro que eu vou ler. É um assunto interessante e tem conhecimento bom ali naquilo que ele disse. Mas aí, comentando aquilo que ele disse, eu peguei 2 falas dele, que é a seguinte: primeiro, todo mundo leu a Bíblia errado. Se você quiser, por causa de condicionamentos religiosos, condicionamentos teológicos, se você quiser aprender a ler a Bíblia de forma correta, venha para a tenda do necromante. Bem, essa frase, como eu já disse em outros vídeos, ela só se justifica como marketing. Mas se ele acredita mesmo que as leituras teológicas religiosas estão erradas e que aquela leitura dele é a que mais se aproxima da verdade, aí está errado, isso aí com certeza. A leitura dele está próxima da realidade dentro de determinados pressupostos. E outra fala dele, esqueci qual foi a outra fala dele que me chamou a atenção. Creio que a fala dos sacerdotes, o arfonte sacerdotal, quem seja lá que escreveu esse livro, está querendo controlar o povo. Em certa parte está querendo controlar um povo, mas que certa parte que é essa? Talvez 5, 10%. 90% da motivação da fonte sacerdotal era outra. Mas aí eu coloquei 4 objeções ao vídeo dele. A primeira diz respeito aos níveis de realidade, que diz o seguinte: de um determinado nível da realidade, de um determinado ponto, aquilo que ele diz está correto, mas tem que levar em consideração outros níveis da realidade que também estão corretos. E ele não fez isso. Mas do nível de realidade que ele está falando, que é o nível da exegese, que é o nível que pega o hebraico, pega aquele contexto histórico, usa o material da exegese e tem uma interpretação coerente com o hebraico, coerente com aquele momento histórico, coerente com os pressupostos dele, que o sentido do texto está naquele que escreve, e um pressuposto filomarxista de que a história da humanidade é a história de luta de classes, então sacerdotes querem mandar nos oprimidos. Então, dentro desse ponto de vista que é real, dentro desse nível da realidade,
está correto, mas só que tem outros níveis da realidade que estão igualmente corretos. Isso não significa que qualquer pessoa pode falar uma besteira e falar que isso é um nível de realidade. Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem certas coisas que não são níveis de realidade, são besteiras mesmo. Mas cada nível de realidade tem os seus critérios para falar o que é verdade e o que é falso. Então a pessoa quando eu falo níveis de realidade, eu não estou dizendo fala qualquer coisa aí que está certo, né? Não é isso que eu estou dizendo, não. Há critérios para diferenciar o certo e o errado em todos os níveis da realidade que nós humanos temos acesso. Então, a primeira questão que eu comentei foi os níveis de realidade, eu comentei no vídeo 1. A segunda questão foi sobre a concepção de hermenêutica, que eu comentei no vídeo 2. E o professor Oswaldo está partindo de um pressuposto de que o sentido do texto vem de quem escreve o texto. Esse é um pressuposto hermenêutico. Tem gente que discorda desse pressuposto. Tem pessoas que vão dizer que o sentido do texto não está em quem escreveu o texto, está no próprio texto. As motivações de quem escreveu o texto você pode jogar fora. E que a gente não tem acesso. O pressuposto hermenêutico diz que o significado do texto está na própria vida humana. Ou seja, quem lê o texto é que dá sentido ao texto e o significado do texto está em quem lê. Então, qual que é o real significado da Bíblia? Esse real significado está em quem está fazendo a leitura. Por quê? O que significa o sentido de um texto? Agora entrando um pouco na filosofia. O que significa o sentido de um texto? Se um sujeito escreve assim, o carro está quebrado, ele escreveu isso numa folha de papel. O texto é o quê? Bem, o texto é uma folha de papel com tinta em cima, é só isso. Quem não sabe, o sujeito pode saber ler vários idiomas, mas se não souber aquele idioma, se não souber o hebraico, vai pegar aquela folha, vai ficar olhando aquele monte de desenhozinho e não vai saber o que significa. Então, o significado do texto está em qual lugar? Se a pessoa sabe ler, ela lê o texto que está escrito, o carro está quebrado. Ela imagina um carro quebrado. Então, o texto está na realidade. Ou melhor, o sentido de um texto está na realidade. E que realidade que é essa? É o carro quebrado. No texto em si mesmo, está escrito que o carro está quebrado, mas a pessoa só vai entender esse sentido se souber o que é um carro e se souber o que é um carro quebrado. Então, o sentido está na realidade. Então, se o cara escrevesse lá a carruagem está quebrada, a gente saberia qual que era o sentido do texto. Mas o pior é que ele escreve assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, o que isso significa? Aí fica difícil, né? Não tem uma materialidade para saber o que significa isso. Apesar de ter recursos para saber o que significa isso. Mas depois eu falo disso, desse recurso, de quais são esses recursos. Então eu comentei os níveis da realidade no vídeo 1, a concepção da hermenêutica no vídeo 2, a concepção histórica no vídeo 3, e esse é o último ponto que eu vou falar, que eu gostaria de dizer a respeito desse vídeo, o significado do texto bíblico, do Gênesis 1, que é a concepção de mito. E ele tirou a concepção de mito de um teólogo da libertação chamado Croato, José Severino Croato, desse livro aqui, ó, As Linguagens da Experiência Religiosa, uma introdução à fenomenologia da religião, editoras paulinas. A concepção de mito que ele usa está na página 301, no finalzinho da página 301 e no primeiro parágrafo da página 302. De forma mais concentrada na página 302, no primeiro parágrafo. A realidade que o mito coloca
tal realidade histórica está refletida no relato mítico. Existe uma realidade histórica que está refletida no relato mítico. Está ali como em um negativo de fotografia. O positivo da fotografia é o feito primordial. E entende-se que a configuração acontece no plano do sentido. Então, nós temos a realidade histórica refletida no relato mítico, está ali como em um negativo da fotografia. O positivo da fotografia é o feito primordial. Bem, é como se... Não sei se ele explica isso no vídeo dele. Tem um link do vídeo dele aqui embaixo. Quem quer saber a explicação mais adequada, vai no link que ele explica isso no começo do vídeo dele. Mas seria algo desse tipo, né? Existe o texto bíblico em si, ele é como... Aí eu vou usar as palavras um pouco do meu jeito, que não se aproxima tanto do livro do Croato, não. Creio que se aproxima, mas nem tanto. Mas antes disso, falar um pouco desse livro. Esse livro aqui, ele é bem interessante, mas ele tem alguns poréns, mas todo livro tem. Nenhum livro é perfeito, né? Só Deus é perfeito. O resto é tudo imperfeito. O que eu teria a dizer a respeito desse livro é que ele dedica muito tempo ao mito e pouco tempo ao rito. E atualmente a antropologia já tem demonstrado, e acho que isso já é um fato aceito, tanto na antropologia como na psicologia, que o rito ele vem antes do mito. Rito e mito estão entrelaçados, mas o rito vem antes. O rito tem tem uma importância, não sei, uma importância maior não seria a palavra certa, não, mas tem uma importância que tem que ser levada muito a sério. E aqui ele dedica uma parte ao rito, o resto ele dedica mais ao mito. E ele tem uma concepção em que o simbólico se divide. Tem até um desenho aqui, deixa eu ver se eu acho esse desenho. Vou dar uma pausa para não fazer vídeo longo enquanto eu procuro o desenho. Achei o desenho, eu só não sei se vai ter como mostrar. O desenho está aqui. Nessa parte do livro aqui, que está o desenho. Então ele coloca aqui... Vou deixar esse desenho para lá. Não vou conseguir mostrar isso aqui, não. Mas ele divide o símbolo como tendo duas expressões. Uma expressão no mito e outra expressão no rito, que depois se entrelaçam. O desenho está na página 331. Então, o símbolo tem duas expressões. Uma no mito e outra no rito. Elas se separam. E depois se entrelaçam de alguma forma. Isso a antropologia, a psicologia atual já não defende isso, não. O símbolo tem uma expressão no rito, em primeiro lugar. Depois o mito surge a partir dessa expressão do rito, do ritual. Então, não é que o símbolo se divide, aqui está o mito e aqui está o rito. Não. O símbolo ele vai em linha reta. Aqui está o rito,
em linha reta, depois vem o mito. Não há essa divisão. Então tem uma concepção ali um pouco errônea, mas isso não compromete o livro inteiro, não. Vou falar aqui um pouco do... O índice está no final. Então, a primeira parte se chama Os Acessos ao Fato Religioso. Capítulo 1, Fenomenologia da Religião, que faz parte da ciência das religiões, né? Na parte 2, a experiência religiosa e sua expressão simbólica. Aí tem o capítulo 1, experiência religiosa, descrição e implicações. Capítulo 2, a descrição do símbolo. É um capítulo bem interessante, mas ele descreve o símbolo tendo como ponto de partida a concepção moderna de símbolo e não leva em consideração a concepção tradicional de símbolo. Isso é uma falha. Mas o trabalho, mas isso não desmerece o texto dele nem o livro dele. Capítulo 4, a configuração simbólica do sagrado. Na parte 3, mito e interpretação da realidade. Aí tem o capítulo 5, mito na tradição ocidental. O capítulo 6, a descrição do mito. O capítulo 7, mito e cosmovisão. E depois de falar de mito até não aguentar mais, aí vem a parte 4, a manifestação gestual da religião. E aí ele entra no mito, a expressão religiosa, o rito. Isso no capítulo 8. O assunto seria expresso de uma forma mais adequada e mais de acordo com as pesquisas atuais, se ele dedicasse um tempo bem maior ao rito e colocasse o mito depois da explicação dos ritos. Na parte 5, a experiência religiosa presente na doutrina e nos textos. Capítulo 9, a expressão da experiência religiosa, a doutrina e a ética. No capítulo 9, textos religiosos. Esse capítulo, melhor, no capítulo 10, textos religiosos. Esse capítulo é bem interessante, que ele faz uma seleção de textos religiosos de várias religiões, de várias tribos indígenas, e separa assim por temas, a criação, e mostra vários textos de várias tradições religiosas. Vida após a morte, mostra vários textos de várias tradições religiosas e vai mostrando os paralelismos. Então, em geral, é um livro muito bom, muito bom. Quem quiser uma introdução sobre esse assunto, José Severino Croato, As Linguagens da Experiência Religiosa, edições paulinas. É um livro bom, sim. Mas aí vem a questão do seguinte, o que é um mito? Bem, é uma questão de definição, né? Cada pesquisador pode definir do seu jeito. E o Oswaldo pegou essa definição do Croato. O Croato definiu o mito. Ele tem diversas definições de mitos que vêm de diversos autores diferentes e trabalha com todas elas. Mas esse assunto é um assunto muito complexo. Definição de mito é um assunto complexo e qual a visão de mito também é um assunto complexo, e saber se o Gênesis é um mito é um assunto complexo. Para mim, não tem nada de mito no livro do Gênesis, nada exagero, tem alguma coisa de mito. Mas para mim aquilo ali não é mito, não, e eu vou explicar por quê. Pelos trabalhos de antropologia, de psicologia, de história, o que se sabe é que Vou parar um pouquinho para beber água. Bem, espero mais um pouco.
Minha sobrinha tava aqui fazendo bagunça, batendo um pedaço de pau na grade. É, mas aí eu estava dizendo a concepção de mito. É, essa concepção de mito do croato, vamos usar essa metáfora do positivo e do negativo da fotografia, né? Então é como se o Gênesis fosse uma fotografia. Mas aí você tem que pegar o negativo da fotografia, porque ali é que está a verdadeira interpretação do texto. Bem, eu não sei se a verdadeira interpretação está no positivo ou no negativo, mas o sentido usando a metáfora da fotografia, é a seguinte: o cara tira uma fotografia da realidade e coloca ali no texto. Então, o texto do Gênesis é aquela fotografia. Agora, por baixo da fotografia tem o negativo. Então a gente tem que fazer uma análise do negativo para saber qual que é a verdadeira interpretação do texto bíblico, qual que é a verdadeira interpretação do Gênesis. Essa é uma técnica muito usada na teologia da libertação. A teologia da libertação ela tinha um viés político. Atualmente ela é muito mais do que isso. Existe uma teologia da libertação feminista, uma teologia da libertação negra, uma teologia da libertação queer, uma teologia da libertação indígena, teologia gay, tem a teologia gay, é uma vertente da teologia da libertação, né? Uma teologia gay, uma teologia das minorias, né? Tem até uma ecoteologia na atualidade. Então são várias interpretações. Agora, várias interpretações. Essa do professor Oswaldo parece que ela se gruda mais numa interpretação política. Mas ele não está fazendo teologia, está fazendo exegese. O croata não, né, gente? O croata, José Severino Croato, é um teólogo da libertação que se prendeu durante um tempo na teologia da libertação política. Mas ele, como todo ser humano, ele é muito mais do que isso. Tanto que esse livro que eu citei dele, esse livro dele vai muito além de teologia. Aqui ele está fazendo uma fenomenologia da religião mesmo. Mesmo tendo algumas influências, é uma filosofia da religião, uma fenomenologia da religião, com concepção interessante de ritos, mitos e símbolos. Mas essa ideia específica do mito, e ele traz várias definições de mito. Essa é uma das definições que o professor Oswaldo pegou. Então fica a ideia assim, de que o texto bíblico, ele, ele sendo uma fotografia, e por baixo dessa fotografia tem o verdadeiro sentido do texto bíblico, que seria o negativo da fotografia. O verdadeiro sentido do texto bíblico. E qual que é o verdadeiro sentido do texto bíblico? Aí, geralmente, esse sentido não tem nada a ver com o texto bíblico. Isso aí é um recurso que eu acho até um recurso desleal, né? Um recurso desleal. Nesse caso do Gênesis, me parece que está correta a interpretação. Existe lá uma narrativa que é Deus criando o céu e a terra, criando o ser humano. Então parece que é a criação do mundo, que é a criação da espécie humana. Aí olhando para o negativo, olhando o contexto histórico, olhando a língua hebraica, o professor Oswaldo diz que, na verdade, o texto está dizendo da criação da terra, de Judá, a criação do povo judeu, da criação do rei.
e tem ali todo um objetivo de domínio do sacerdote sobre o público em geral, sobre os oprimidos, né? Eu creio que aí tem fundamento, tá certo. Essa ideia do negativo, ela é correta. Realmente o texto revela muita coisa, mas esconde muita coisa. Então isso aí tá tudo certo. Mas essa interpretação do mito ou do texto bíblico, ela cai. Bem, eu acho desleal, porque a pessoa pega um texto, uma teóloga feminista, ela pega um texto bíblico e vai falar assim, bem, isso aqui é o positivo, isso aqui está escondendo alguma coisa. E o que ele está escondendo? Aí ela vai dizer que que o texto bíblico está escondendo é o patriarcado, é a exploração da mulher. Então, o verdadeiro sentido do texto bíblico, e aí ela dá uma interpretação que não tem nada a ver com o texto bíblico, e fala que a interpretação dela é a verdadeira interpretação do texto bíblico. Então, vamos supor, né, fazendo exemplos bestas, mas só para entender o que eu estou querendo dizer. Então, o que significa Gênesis 1? Gênesis 1 é a expressão, o texto bíblico traz a expressão do patriarcalismo. Então, é Deus que cria as coisas, é o homem que cria as coisas, é a mulher que comete o pecado. Então, esse aí está com nada. Você tem que ir no negativo, você tem que ir naquilo que está por trás do texto. O que está por trás do texto? A exploração da mulher. Então, o que o texto quer dizer mesmo? Quer dizer que as mulheres têm que se unir para derrotar o patriarcalismo. É isso que Gênesis 1 quer dizer. Tem que derrotar o patriarcalismo, tem que derrotar esse Deus masculino, essa ideia de pecado e tal. E fica nisso, né? E aí uma interpretação gay. O que o texto está querendo dizer? É um texto homofóbico, está mostrando a constituição de uma sociedade heteronormativa. E aí você tem que ver o negativo. E o negativo significa o quê? Você vê que não tem gay nenhum ali. Então, os gays estão sendo oprimidos. Então, o verdadeiro significado é que os gays têm que se unir para acabar com essa homofobia que está no texto bíblico. Então, o real sentido é a libertação dos gays. E por aí vai. Então, uma interpretação é a libertação política, mostra a exploração do opressor explorando o oprimido. Outra interpretação mostra o patriarcado explorando as mulheres. Outra interpretação mostra o machismo, é, é, a heteronormatividade explorando os gays, né, avacalhando com a vida deles. Então, o verdadeiro sentido é uma coisa que não está no texto. Isso aí está errado, né? Não tem condição, não, né? É claro que eu dei exemplos simplórios aqui, mas isso de dizer que o verdadeiro sentido está escondido, e aí você dá uma interpretação que não tem nada a ver com o texto, que não está ali, isso não dá para engolir isso, não. Aí já está entrando no nível da farsa, né? Então, esse tipo de buscar a verdadeira interpretação por trás, e essa interpretação que está por trás é totalmente diferente do que aparece. Isso não tem jeito. Mas o professor Oswaldo não está fazendo isso, mas ele está partindo de pressupostos que podem levar a esse tipo de interpretação. Agora, em consideração aos mitos, a concepção de mito colocado pelo Croato e aproveitada por ele, que é essa concepção de que tem alguma coisa por trás, né, que tem que ser buscada no negativo e não no que o texto está mostrando de forma explícita para nós nos dias de hoje.
mas tem que ser procurado nesse negativo, e esse negativo é a exploração dos sacerdotes aos oprimidos. Bem, não está correto, não vejo isso como sendo correto, não, e além disso, a concepção de mito está errada. Eu pensei em mostrar a concepção de mito, como eu equaciono as coisas para mostrar o erro, mas isso aí vai demorar muito tempo para fazer isso, e outra pessoa já tinha me pedido para fazer esse assunto, e para falar desse assunto, e esse assunto tem relevância também para a compreensão do Jesus mítico, que não tem nada de mito, né? Então tem que esclarecer essa questão do mito. E esse vídeo esclarecendo o que é um mito demora um pouco. Então eu vou fazer um vídeo específico só para isso. Mas nesse quarto ponto, um, algo que eu teria contra esse vídeo do canal A Tenda do Necromante é uma concepção equivocada de mito, e que leva à conclusão de que ali no texto bíblico tem um mito e que a forma de interpretar o mito é essa proposta que vem do croato, e para mim está, em parte, está errado. Está errado. Até concluindo essa série de vídeos, o sujeito chegou do canal, eu esqueci o nome dele, perguntou o que eu achava dessa interpretação. Então, falando dessa interpretação que tem no vídeo, tem no link abaixo para quem quiser conferir. Ela está correta dentro de um nível da realidade. Levando em consideração outros níveis da realidade, aí o significado é ampliado. E falar que essa interpretação é a verdadeira e desprezar a interpretação teológica, religiosa, aí está errado. Também esse ponto de vista histórico de opressor e oprimido também está parcialmente correto, mas não dá para aceitar que é o único correto. Do ponto de vista hermenêutico, falar que o sentido está em quem escreve o texto é problemático, e a concepção de mito também é problemática. No fim das contas, o que eu estou dizendo é que o vídeo dele está correto dentro de um determinado nível da realidade, que eu já expliquei aqui qual é, né? Partindo de determinados pressupostos, levando em conta características da língua hebraica, levando em conta determinado contexto histórico, ele chega àquela conclusão, e dentro desse ponto de vista parece que está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, aí tem que ser no nível exegético mais profundo, levando em conta também todos esses pressupostos. Mas se mudam os pressupostos, muda tudo. Então, primeiro, quem diz que o sentido do texto está em quem escreve? Segundo, quem diz que a história funciona daquele jeito que ele está dizendo que funciona? Terceiro, quem diz que a concepção de mito colocada está correta? Em quarto, esqueci qual que é o quarto. Qual que é o quarto, hein? Ah, sim, ignorar os níveis da realidade. Quem diz que a realidade se resume só àquilo ali? Então, desse ponto de vista, avaliando os pressupostos, fica tudo ali, fica comprometido, né? Fica avariado. Então, é verdade, sim, partindo dos pressupostos. Agora, isso acontece muito nos dias de hoje, tem que tomar cuidado, né? As pessoas teriam que ter uma formação filosófica um pouco melhor, porque todas as conclusões científicas, todas as conclusões de estudo dependem de pressupostos. E muitos pesquisadores não enxergam os pressupostos que eles estão usando. Os pressupostos ficam um pouco na cegueira. Então, eles chegam à conclusão e acham que está tudo correto, mas não percebem que se mudar um pressuposto, vai tudo por terra. Essa é uma questão a ser discutida. Mas, de forma geral,
O professor Oswaldo explica muito bem, ele tem uma didática muito boa, é uma pessoa simpática, os vídeos são agradáveis de assistir. Esse vídeo específico, grande parte do que ele diz, levando em conta os pressupostos que ele leva em consideração, para mim está correto, pelo menos em grande parte. E essas discordâncias que eu fiz, eu creio que elas possuem valor. Eu fiz porque uma pessoa pediu para fazer uma avaliação a respeito desse assunto. Eu creio que ela tem valor para ampliar a, a visão de quem está assistindo o vídeo. Quem entrar na tenda do Necromante e quiser assistir todos os vídeos, bem, todos eu não sei, porque eu só assisti alguns, mas eu creio que lá tem muita coisa boa e muita coisa para ser aprendida. A pessoa aprende muito sobre aquilo ali, mas ela pode pensar nesse detalhe, quais são os pressupostos que estão sendo usados, para saber até que ponto, até que nível de realidade o que está sendo explicado tem valor. E depois a pessoa procura outras explicações, levando em conta outros pressupostos. Eu espero ter ficado claro, mas de toda forma eu vou fazer um vídeo à parte sobre mitos, para encerrar esse assunto de uma vez, sobre os mitos, e aí eu espero que fique um pouco mais claro o que significa religião, por que falar de Jesus mítico não faz o menor sentido, e por que dizer ali também que no Gênesis contém mitos também não faz muito sentido, apesar, faz sentido em parte, mas não faz muito sentido, não. Mas esse vídeo fica para depois, né? Vai ser um vídeo mais longo.